everybody, are you okay? You are in my English channel and today we are going to learn how to speak English very well in a big travel. Let's go? Calma, gente, não entendeu nada? Ok, eu vou traduzir, vamos voltar. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ingrid Babikzak e hoje nós vamos falar de inglês! Até que enfim! Como não passar perrengue em uma viagem internacional? Eu vou dar algumas dicas de como os brasileiros falam errado, situações para você não passar vergonha. Vamos lá? Vou começar falando de uma palavra que todo mundo confunde e eu vou ser sincero, até eu às vezes confundo. A gente chega no shopping ou em qualquer lugar, as portas lá são de vidro, geralmente não são automáticas e tá escrito lá a palavra push. E você vai lá e puxa. Gente, americano adora e eles dão muita risada porque é um mico pra eles de brasileiro. Então presta atenção, push não significa puxar, push é empurrar. Tá? Push também pode ser usado como força, tá? Mas no sentido geral é mais empurrar. Então, push the door, please. Como que eu falo a palavra puxar? Puxar é pull. Então, can you pull the door, please? Então, toma cuidado que um é push e o outro é pull. Outra situação que os brasileiros se confundem muito, uma coisa simples, mas assim, vou ser bem sincera pra vocês. Eu já paguei esse mico lá quando eu estudava inglês. É com o verbo ter, o verbo have. Quando a gente fala idade em português, nós falamos, que no meu caso, eu tenho 33 anos. Só que em inglês não é assim. E eu vou explicar pra vocês por quê. E eu acho que a explicação deles é perfeita. Para e pensa comigo, eu vou ter 33 anos pro resto da minha vida? Eu estou nos meus 33 anos, ano que vem 34 e assim por diante. Então, eu só uso o verbo have quando eu falo de posse. Por exemplo, I have a brother. O meu irmão é meu pro resto da minha vida. Entenderam? Então, o brasileiro sempre confunde o verbo ter com o verbo to be. Para a idade, nós só usamos o verbo to be. I am 33 years old. Se for para he, she, it, nós usamos is. She is 10 years old. Presta atenção nisso, gente. É muito chato e eles dão muita risada aqui quando a gente fala esse erro. Verbo ter, have, apenas para posse. Próxima situação é o verbo querer, want, tá? Então, em inglês tem o verbo querer, só que eles não falam na cara dura. I want a book, I want a CD. Não usam. Você vai usar uma expressão que é muito mais educado, é muito mais bonito. E eles gostam muito disso. O inglês, ele visa muito a sonoridade da palavra, o jeito que você fala. Então a expressão é would like. Ou então, abreviado fica I'd like. Que seria o que? Eu gostaria. Então você vai falar, eu quero isso. Você fala, eu gostaria. Ah, eu quero uma coca. Não fala, I want a coke. Parece rude e mal educado. Usa a expressão I'd like. I'd like coke, I'd like a juice, I'd like some help. Por favor, usem essas expressões. Outra coisa que é muito comum é a palavra o que. Todo mundo sabe que em inglês o que significa what. Pode ser tanto o que, o qual, como na expressão what's your name? Muito conhecido. Só que, em algumas situações, você tá lá pedindo uma informação pro americano, você não tá entendendo nada do que ele falou, e você fala assim, what? Ele vai ficar what pra você, porque what fica sem sentido. Quando você não entende que uma pessoa está falando inglês, você tem que usar 3 expressões. A mais comum é sorry. Fala assim, sorry, né? Desculpa. Sim, mas tem várias situações. Quando você não entende, fala sorry. Ou então uma mais formal, você quer parecer que se fala inglês, uma coisa mais chique. Pardon me. Pardon me pode ser perdoe, mas é o quê? Tipo, não entendi. Tá? Can you repeat, please? Você pode repetir, mas nunca use what. Todo mundo usa what. Porque é português. É agressivo, exatamente. What? Você pode falar assim pra você, tipo assim, what the hell, what? Pra você. Agora pros outros, eles sabem que é brasileiro. Outra palavrinha que gera também dúvida é a palavra big e large. As duas significam grandes. Tem várias exceções, mas eu não vou entrar nesse mérito.
nós estamos falando de viagem. Então, por favor, quando você vai falar de tamanhos de roupa, não pague o mico de falar big. Tá? Para tamanhos de roupa, sempre você vai falar large, que é o L, que geralmente vem nas roupas. Então, I'd like a large t-shirt. Eu gostaria de uma camiseta grande. Tome cuidado com isso. E outra coisa é para bebida. Eu já vi muita gente falando, e os americanos, eu tenho amigos americanos que falam que é típico de brasileiro. Você vai pedir uma Coca, um refrigerante? A Big Coke. Não é Big Coke, a Large Coke. Tá? Então é detalhe simples, mas que vai fazer a diferença na sua viagem. Legal isso, né? Gente, isso aqui é fora viagem. Eu vou entrar no quesito professor um pouquinho só, tá? ING. ING em inglês é o gerúndio, então seria o nosso andando, cantando, falando. Só que as pessoas pronunciam todas as letras. Então eu vou dar um exemplo. A palavra trabalhar, working. Não vai me falar working. Por exemplo, na viagem você vai falar assim, paying cash, pagar no dinheiro. Não vai falar paying. Esse G não existe, você não fala. Então eu vou dar alguns exemplos. Então, comendo, eating. Trabalhando, working. Estudar, studying. Não vai falar standing. Infelizmente o brasileiro fala assim. Então, ING, você nunca pronuncia o G em inglês. Voltando agora com o verbo have, tem outra dica que eles confundem, o verbo ter. Ter no sentido de posse, como eu já falei, I have a brother, ele vai ser o meu irmão pro resto da vida. E o ter no sentido de haver. Tem alguma coisa ali. Você não pode usar o verbo have. Você vai usar o verbo haver, que é o verbo there is ou there are. There is para coisas do singular, por exemplo, there is a good new restaurant here. Tem um bom restaurante aqui, no sentido de haver, não é de posse, o restaurante não é seu. Ou se for no plural, você vai usar there are. There are many people in the classroom. Há muitos alunos na sala de aula. Então toma cuidado, porque lá você vai perguntar onde fica o shopping, onde fica o posto de gasolina. Tem um posto de gasolina aqui? There is a gas station. Quando você for afirmar, toma cuidado com isso. Outra coisa também que brasileiro não faz é cumprimentar as pessoas. Gente, eles são um povo educado. Então se você tá num restaurante, vai tomar o seu café da manhã, fala bom dia pra todo mundo. Good morning, tá? Uma palavra super simples. Só que às vezes eles não falam good morning, não pronunciam todos, falam só morning. Essa pessoa não entende o que é essa palavra, então eles estão te saudando, falando bom dia pra vocês. Respondam. É comum as pessoas que não se conheçam, entrando no elevador, você falar essa expressão. Aproveitando que a gente tá na vibe de manhã, vamos falar de café da manhã. No português a gente fala, eu tomo café da manhã, tenho almoço, eu vou. Em inglês a gente usa expressions, as expressões. Então pra café da manhã, você vai falar have breakfast. Não é ter café da manhã, é tomar café da manhã. Então vamos tomar café da manhã? Let's have a breakfast. Então presta atenção para você não usar, ou então a pessoa usa drink, tomar. Não. Essa expressão você vai usar o verbo have. A mesma coisa com almoçar. Como que você vai falar almoçar? Have lunch. Então você vai usar let's have lunch now. Vamos almoçar agora. Jantar. Let's have a dinner. Let's have a dinner outside. Vamos jantar lá fora. Então, por favor, não erre nessas expressões. A última coisa que eu vou falar pra vocês são as terminações. E eu sempre uso o meu nome como exemplo. Ingrid. Aqui no Brasil, todo mundo me chama de Ingrid. Só que o meu nome é com demudo. E quando eu vou viajar, eu percebo que eles pronunciam corretamente. Ingrid. E nós, brasileiros, temos a mania de aportuguesar todas as palavras. Então, vamos voltar lá na palavra trabalhar. Work. E a gente fala work. Não existe esse I, o K é mudo. Então, palavras que terminam com consoante, tome cuidado. Outro verbo que a gente bate muito na tecla, precisar, need. Não vai falar need. E a gente às vezes fala sem querer. Cozinhar, cook. Não vai falar cookie. Se você falar cookie, é a bolacha que a gente come. Assistir televisão, watch. Não, watch. Isso é um erro. Mas intercâmbio também, gente, eles falam que eles sabem que é brasileiro pelas terminações das palavras. Então não coloquem vogal onde não existem. Tomem cuidado para finalizar de uma forma elegante e clara. Bom, essas foram as dicas. Espero que ninguém passe nenhum perrengue em uma viagem. Se você gostou, clica em gostei. Se você tiver alguma situação engraçada, compartilhe
Compartilha comigo, coloca aqui no comentário, eu vou adorar saber. Um grande beijo, até o próximo. See you, bye bye.